Levítico, capítulo 4. O sacrifício pelo erro dos sacerdotes. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando uma alma pecar por erro contra algum dos mandamentos do Senhor, acerca do se não deve fazer a obra contra alguns dele. Se o sacerdote ungido pecar para o escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado que pecou um novilho sem mancha ao Senhor por expiação do pecado. E trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do novilho e degolará o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e trará à tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e daquele sangue espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também porá o sacerdote daquele sangue sobre a esponta do altar do incenso aromático, perante o Senhor que está na tenda da congregação. E todo o resto do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. E toda a gordura do novilho da expiação tirará dele a gordura que cobre a frissura e toda a gordura que está sobre a frissura, e os 2 rins, e a gordura que está sobre ele, que está sobre as tripas, e o redenho de sobre o fígado, com os rins tirará, como se tira do boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, com sua cabeça e as suas pernas e as suas entranhas e o seu esterco, todo aquele novilho levará fora do arraial a um lugar limpo, onde se lança as cinzas, e queimará com fogo sobre a lenha, onde se lança a cinza se queimará. O sacrifício pelo erro do povo. Mas se toda a congregação de Israel errar e o negócio for oculto aos olhos da congregação, e se fizerem contra alguns dos mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, e for culpado, e o pecado em que pecarem for notório, então a congregação oferecerá um novilho de expiação do pecado, e o trará diante da tenda da congregação, e os anciãos da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e degolará-se-á o novilho perante o Senhor. E então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho e a tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue e expandirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. E daquele sangue porá sobre as pontas do altar que está perante a face do Senhor, na tenda da congregação, e todo o resto do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está diante da porta da tenda da congregação, e tirará dele toda a sua gordura, e queimará sobre o altar, e fará a este novilho como fez ao novilho da expiação. Assim lhe fará e o novilho da expiação. Assim
lhe fará o sacerdote, por ele fará propiciação, e lhe será perdoado o pecado. Depois levará o novilho fora do arraial, e o queimará como queimou o primeiro novilho, expiação do pecado da congregação. O sacrifício pelo erro de um príncipe. Quando um príncipe pecar e por erro a obra contra algum de todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, naquilo que se não deve fazer, assim for culpado. Ou se o seu pecado, no qual pecou, ele for notificado, então trará por sua oferta um bode, tirado de entre as cabras, macho sem mancha, e porá a sua mão sobre a cabeça do bode, e o degolará no lugar onde se degola o holocausto, perante a face do Senhor. Expiação do pecado é. Depois o sacerdote, com o seu dedo, tomará do sangue da expiação, e porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então o resto do seu sangue derramará à base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura, com a gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote, por ele fará expiação do seu pecado, ele será perdoado. O sacrifício pelo erro de qualquer pessoa. E se qualquer outra pessoa do povo da terra pecar por erro, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, e assim for culpado, e o seu pecado no qual pecou lhe for notificado, então trará por sua oferta uma cabra fêmea sem mancha, pelo seu pecado que pecou, e porá a sua mão sobre a cabeça da expiação do pecado, degolará expiação do pecado no lugar do holocausto. Depois o sacerdote, com seu dedo, tomará do sangue e porá pelas pontas do altar o holocausto, e todo o resto do seu sangue derramará à base do altar, e tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar por cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote fará propiciação por ela, e lhe será perdoado o pecado. Mas se pela sua oferta trouxer uma cordeira para expiação do pecado, sem mancha a trará, e porá a sua mão sobre a cabeça da expiação do pecado, e degolará por expiação do pecado, no lugar onde se degola o holocausto. Depois o sacerdote, com o seu dedo, tomará do sangue da expiação do pecado, e porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então todo o resto do seu sangue derramará na base do altar, e tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro, do sacrifício pacífico. O sacerdote queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote, por ela fará expiação dos seus pecados, que pecou, ele será perdoado o pecado. Levítico, capítulo 5. O sacrifício pelo pecado oculto. E quando algumas pessoas pecar, ouvindo uma voz blasfêmia, de que foi testemunha, seja que ouviu ou que soube, se não denunciar, então levará a sua iniquidade. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo,
ainda que lhe fosse oculto, contudo será ele imundo e culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qual for a sua imundície, como que se faça imundo, lhe for oculto e souber, depois será culpado. Ou quando alguma pessoa jurar, pronunciando temerariamente com os seus beiços, para fazer mal ou para fazer o bem, em tudo que o homem pronuncia temerariamente com o juramento, e lhe for oculto ou souber depois, culpado será numa desta coisa. Será, pois, que, culpado sendo uma dessas coisas, confessará aquilo em que pecou, e a sua expiação trará ao Senhor pelo seu pecado, que pecou uma fêmea de gado, miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha, pelo pecado. Assim o sacerdote, por ela, fará expiação do seu pecado. Mas se a sua mão não alcançar, que basta para gado miúdo, então trará em expiação da culpa que cometeu ao Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos, uma para expiação do pecado e outra para o holocausto. E trará ao sacerdote, a qual o primeiro oferecerá aquele que é para expiação do pecado, e com a sua unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não partirá. E do sangue da expiação do pecado espagaria sobre a parede do altar. Porém, o que sobejar daquele sangue espremer-se-á a base do altar, expiação do pecado é. E do outro fará o holocausto conforme o costume. Assim o sacerdote, por ela fará expiação do seu pecado, que pecou e lhe será perdoado. Porém, se a sua mão não alcançar 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará pela sua oferta a 10ª parte de uma efa de flor de farinha para expiação do pecado. Não deitará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima do incenso, porquanto a expiação do pecado. E trará o sacerdote dela tomará o seu punho cheio por seu memorial, a queimará sobre o altar. Em cima da oferta queimará do Senhor expiação do pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado, que pecou em alguma dessas coisas. Ele será perdoado, e o resto será do sacerdote, com oferta de manjares, o sacrifício pelo sacrilégio. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará o Senhor por expiação um carneiro sem mancha de rebanho, conforme a tua expiação, em ciclo de prata, segundo o ciclo do santuário, para expiação da culpa. Assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas, e ainda demais acrescentará o seu quinto, e dará o sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da expiação, fará expiação por ela, e se lhe perdoado o pecado, o sacrifício pelo pecado da ignorância. E se alguma pessoa pecar e
a obra contra algum de todos os mandamentos do Senhor, o que se não deve fazer, e ainda que não souber-se, contudo será ela culpado, e levará a sua iniquidade, e trará ao sacerdote um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua intimação, para expiação da culpa, e o sacerdote por ela fará expiação do seu erro, em que errou sem saber, e lhe será perdoado. Expiação de culpa, certamente se fez culpado ao Senhor. Muito obrigado por vocês ouvir a palavra do Senhor até o final. Se inscreva no meu canal, Revestida em Cristo, para chegar mais vídeo e mais a palavra do Senhor para todos vocês. Até a próxima.